dia, caros alunos. Aqui, professor Mauro Chaves, diretamente de Brasília, começando então com o módulo 1 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, todo mundo sabe que muitos concursos do DF terão aqui a partir de 2011, também em 2012, e em todos eles a matéria praticamente que cai em todos vai ser a Lei Orgânica do Distrito Federal. Como nós temos uma grande dificuldade em ter materiais atualizados e principalmente materiais de fácil compreensão, então trouxemos inicialmente este DVD de Lei Orgânica do DF para fazer com que o aluno que queira fazer concurso da Polícia Civil, concurso, por exemplo, do Detran, concurso do PROCON ou qualquer outra área do Distrito Federal tem um material fácil e um material atualizado. Então nós vamos dividir o nosso em 5 módulos. Este é o primeiro módulo, vamos falar então do artigo 1º até o 13 e após isso teremos então divisão em outros módulos. Como nós vamos então começar este primeiro módulo? Inicialmente nós vamos apresentar a Lei Orgânica. Após esta apresentação nós vamos falar então sobre os principais temas, principais observações e entra na Lei Orgânica propriamente dita até chegar mais ou menos ao artigo 13. Isso é a parte do primeiro módulo. Então, o que seria a Lei Orgânica? Pode-se afirmar, então, que a Lei Orgânica do DF, hoje praticamente a matéria mais cobrada em concurso, é nada mais nada menos do que uma espécie de Constituição do Distrito Federal. Com ela eu vou saber quais são meus direitos, quais são meus deveres, quais as organizações do Distrito Federal e por conta disso ela é tão necessária em todos os concursos. Então, praticamente até o final do mês, mais um edital vai sair, que é o do concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A banca, a princípio, então, já foi até determinada e uma das matérias com certeza cobrada vai ser a Lei Orgânica do DF. Temos, então, um breve histórico do DF. Em 1960, quando Brasília foi inaugurada, ainda não havia Lei Orgânica, ainda não havia deputado, não havia senador, tínhamos durante aí, então, muito tempo, prefeitos indicados pelo presidente. Pouco após esse tempo de prefeitos, tivemos governadores também indicados, que duraram até o final da década de 80. Só a partir da atual Constituição, em 1988, é que o cidadão do DF vai poder ter autonomia. Com isso, nós vamos poder eleger nossa Câmara Legislativa, nosso governador, senadores e deputados. Então, essa primeira eleição vem em 80 e a partir de 90, quer dizer, e a partir, então, deste momento, nós podemos eleger a CLDF, ou seja, Câmara Legislativa, e com isso, então, nós vamos ter um pouco de autonomia política, então, inaugurada aí a partir de 1990. Com isso, vamos eleger governador, vice, senadores, que são 3, deputados federais, que são um total de 8, e aí o cálculo a ser feito é 3 senadores vezes 8 deputados federais, então o DF tem 24 distritais. E coube então a esses 24 distritais reunirem-se e até 93 eles prepararam a Lei Orgânica. Então a Lei Orgânica do DF foi feita em 93, ou seja, terminaram a feitura em 93 e a partir desse momento ela já começou a valer. Então nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, é muito comum no DF ser cobrada a Lei Orgânica do Distrito Federal, até porque é básico para todo concurso. Também após a feitura da Lei Orgânica, após esta autonomia, correto? Nós também temos algumas observações a fazer sobre o DF, como, por exemplo, o status do Distrito Federal não sendo município e nem sendo Estado. Então, o DF aí seria considerado um ente ou uma unidade federativa. Também nós temos os 2 poderes que o DF tem, executivo e legislativo. Originariamente, o DF não tem poder judiciário. Mas a maioria das pessoas pergunta, e por que não há este poder judiciário? Simples, diz a Constituição no artigo 21 que são mantidos e organizados pela União o Tribunal de Justiça do DF, o Ministério Público do DF, a Defensoria Pública do DF, nossa Polícia Civil, nossa Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ou seja, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria, originariamente são bancados pela União, mantidos e organizados, e a nossa Segurança Pública também. Então, a PM, a Civil e o Corpo de Bombeiros têm vinculações com o DF, mas são mantidos e organizados, ou seja, manter, bancar, pagar remuneração e organizar seria, então, neste caso, fazer a legislação da segurança pública. Isso faz com que os policiais do DF sejam mais bem remunerados que no resto do Brasil. Coisa também que nós devemos observar é que existe o chamado Fundo Constitucional do DF. Esse FCDF é baseado em uma verba federal, em que nós teremos aí a questão da organização do DF. Então, o pessoal da Segurança Pública recebe 100% da União via Fundo Constitucional e quem não é da Segurança Pública, no caso da Saúde e da Educação, vai receber então parte da remuneração bancada pelo FCDF. A maioria pergunta, então de onde vem o FCDF?
pega-se uma verba federal, uma arrecadação federal, e faz um cálculo e tira deste valor um pouco para bancar o Distrito Federal nas áreas de saúde, segurança e educação. Segurança, 100% da remuneração, e saúde e educação, parte da remuneração. Então temos aí o que se chama de FCDF, ou seja, Fundo Constitucional do Distrito Federal. A lei orgânica ela é dividida em títulos. Temos o título 1, título 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para fins do nosso DVD, nós vamos então privar pelo título 1, 2, 3 e o 6º, que são os que caem em concurso. Então o título 4, o título 5, o título 7 e o título 8, eles praticamente não caem em concurso, então nós vamos literalmente falar sobre esses títulos mais importantes. Até porque a lei orgânica tem mais 300 artigos. É incabível algum concurso pedir todos os artigos. Então entre eles, pelo menos uns 70, 80 artigos eu tenho que saber, e neste primeiro módulo então começaremos com fundamentos. Então são